tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, seus pés e os tornozelos firmados. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com ele no reino, andando e saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Graças a Deus pela leitura da sua. Vamos lá, queridos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua sabedoria, o teu governo soberano. Reconhecemos que somos rebanho do teu pastoreio. Reconhecemos que estar aqui nessa noite é uma concessão da tua parte, porque ninguém entraria aqui se Deus não tivesse autorizado. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías: ainda nisto permitirei que eu seja solicitado. Portanto, vir aqui orar é uma concessão do Senhor. E eu quero te agradecer por meus irmãos que vieram aqui permitidos pelo Senhor. Agora, nós abrimos a tua palavra. Estamos diante da palavra que não volta para Deus vazia. Não se entende a palavra com a razão humana, é preciso uma iluminação do Espírito Santo. Então, como alunos, aprendizes, nós nos calamos diante do Senhor e que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, de meus irmãos, me ajude a entregar a mensagem e a meus irmãos a receber. Perdoe nossos pecados, purifica-nos de toda a maldade e fala à tua igreja, eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quero que você coloque os olhos sobre este texto, né? Uma narrativa de um milagre que acontece no templo de Jerusalém. Então, se você reconstituir, nós temos o templo, uma parte do templo que é muito importante, a porta formosa, a principal porta de entrada. Você tem os apóstolos, Pedro e João, que estão indo para o período de oração, e você tem o aleijado, que é um aleijado de nascença, ali como ele vai todos os dias, né? O lugar comum entre Pedro e João e o mendigo é o templo, é o lugar comum na cena. Só que o templo tem significado diferente para cada um deles. Para os apóstolos, o templo é um lugar de oração, mas para o aleijado é um lugar de humilhação. Para os apóstolos, o templo é um lugar de refrigério, mas para o aleijado é um lugar onde ele vai lutar pela sobrevivência. Para os apóstolos, a pergunta indo ao templo é quando? Quando me verei perante a face de Deus? Para o aleijado, a pergunta é quanto eu vou conseguir hoje? Para os apóstolos, entrar no templo os coloca diante da mesa celestial do Cristo glorioso. Para o aleijado, aquela porta o coloca no caminho das pessoas que vão ao templo, e ele está lá naquele caminho para receber as esmolas, e as migalhas caem daqueles que sobem para um banquete espiritual. Então o texto diz que, vendo ele, Pedro e João, implorava que lhe dessem esmola.
Então, olha só, irmãos, o templo é um lugar de transfiguração, um lugar de glória, de refrigério. Mas o aleijado, no caminho do templo, mostra para aquelas pessoas que vão orar o mundo real. Dificilmente nós entramos num lugar de glória sem passar por pessoas que estão completamente alienadas de receber e de experimentar a glória de Deus. Lá no mundo real estão os prisioneiros do diabo, que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. No mundo real estão os doentes do corpo, os enfermos da alma e do espírito. No mundo real, o mundo real jaz no maligno. Então lá estão os criminosos, os assaltantes, os traficantes. Estão esses homens do mal que se sentem donos desse território e vão ameaçando, violentando, mutilando, assassinando. No mundo real estão os pobres, os solitários, os esquecidos, os idosos abandonados, as crianças infectadas antes de nascer. Esse é o mundo real que está diante de nós quando nós vamos ao templo. Nós podemos fazer 3 coisas, tomar 3 atitudes. Bom, nós podemos ignorar que o mundo real existe. Nós podemos remover o mundo real jogando alguma migalha para sair do caminho. Ou nós podemos ir ao encontro do mundo real com os olhos de Jesus. Você sabe que Jesus tinha um jeito de olhar as coisas totalmente diferente. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, o evangelista diz que ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Só Jesus viu isso. Então, a vida daquele aleijado começa a mudar quando ele pede a esmola e Pedro e João dizem o seguinte: olha para nós. Bom, Pedro e João não estão ignorando o clamor do aleijado, eles não estão querendo remover o aleijado do caminho, mas eles estão querendo responder à necessidade. Agora, o aleijado olhou assim, né? Não viu o relógio Rolex, não estavam calçando o Nike Time, né? Não estava assim com colar de ouro, bracelete de ouro. Eu olhou assim, frio hoje estava assim. E ele olhava esperando receber alguma coisa. Só que nesse momento algo extraordinário acontece. Pedro diz assim: não possuo nem prata nem ouro. Mas isso ele já sabia, porque quando ele olhou, porque eram 2 pés rapados mesmo. E eles confirmaram: não temos ouro, nem prata nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Irmãos, olha só. A Igreja de Jesus Cristo é a única organização no mundo que tem autoridade para falar em nome de Jesus Cristo Nazareno. A prefeitura não pode. O governo estadual não pode. O governo federal não pode. As Nações Unidas não podem. Mas a igreja, uma igreja como essa aqui da Coab, pode falar em nome de Jesus Cristo. Nós temos o Senhor Jesus que habita no meio da sua igreja, que nos dá autoridade para dizer: anda, vê, fala, ouve, vive. Nós temos autoridade para dizer: Jesus Cristo te cura, teu casamento está restaurado, teu filho e tua filha é livre das drogas, tu estás livre do jogo, do alcoolismo, da culpa, do remorso, do pecado. Jesus disse: até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda! O
glória acessível do Cristo inacessível. Quando Moisés era homem manso, né? Mas ele era atirado. Tinha umas conversas com Deus que você não encontra em outros lugares da Bíblia, né? Uma vez ele falou: mostra-me a tua glória. Como que é? Mostra-me a tua glória. Deus deve ter pensado, não tem noção do que esse meu filho não tem noção do que está pedindo, né? Mas acontece que Deus amava Moisés. Ele falou: Moisés, vamos fazer o seguinte. A resposta é sim e não. É sim e não. E ninguém pode ver minha face, então vou fazer o seguinte: colocou Moisés numa caverna, cobriu Moisés com a mão e passou a glória. E Moisés não viu, mas ouviu o nome do Senhor. O nome, quando Moisés disse para ele assim: o nome de quem que eu vou? Ele falou: o eu sou te mandou. Simples assim. O nome é a glória acessível do Cristo inacessível, inalcançável. Esse nome é precioso. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja, o mundo tem a prata, a igreja tem a graça. O mundo tem o ouro, a igreja tem o tesouro das insondáveis riquezas de Cristo. O mundo tem a riqueza, mas a igreja tem a realeza de Cristo. O mundo dá esmola e mantém o aleijado na sua humilhação. A igreja demonstra autoridade e restaura o aleijado, dá a ele a vida. Então, irmãos, nós temos aqui um grande desafio para a igreja do século XXI. Se não usarmos a autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno para transformar o mundo real, nem toda a prata do mundo, nem toda a tecnologia, todo o conhecimento fará os habitantes do mundo real entrarem por essa porta formosa como filhos de Deus, a não ser que o poder de Deus os toque, a graça de Deus os transforme. Agora, veja o verso 7, porque tem uma coisa interessante aqui. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, olha só, os apóstolos estenderam a mão para ajudar o aleijado a levantar. Então, eu interpreto assim: o que o aleijado sabia de Pedro e João? O que ele sabia do poder que aqueles homens traziam no nome de Jesus? Não sabemos. Para aquele homem, ele era mais uma fonte de moeda que ia cair. Mas no momento em que Pedro estende a mão para o aleijado, ele instintivamente se levanta, e quando ele percebe que os pés dele se firmam e os tornozelos, ele de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É milagre, mas veja, Deus nos convida a fazer uma parceria com Ele, o poder de Cristo e uma mão estendida para levantar o desvalido. E agora aquele homem pode entrar no templo não como pedinte, mas como um verdadeiro adorador, saltando e louvando a Deus. Naquele dia ele descobriu a pérola de grande valor, a pérola de grande valor que é Jesus. A sua vida havia sido mudada por aqueles dois homens que tiveram a coragem de dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Eu estou me lembrando, isso não está na mensagem não, né? Eu tenho o maior medo quando eu boto umas coisas que não está escrito, né? Eu escrevo tudo, irmãos. Eu já dei tanto fora da vida, 40 anos, você não faz ideia de quanto fora eu já dei na vida, né? Ela guarda tudo.
Não, ela não guarda, eu estou brincando. Esse negócio de pôr a mão, sabe, irmãos? Lá na Ipiranga, na IPI de Ipiranga, nós, durante alguns anos, recebemos um presbítero da Igreja Presbiteriana de Baltimore, nos Estados Unidos. E ele era missionário da CEPAL, mas, por alguma razão que eu não sei, ele foi bater lá na nossa igreja. Acabou indo para lá. E, eventualmente, ele começou a frequentar, ele era presbítero lá, eventualmente foi eleito aqui também, ficou com a gente, era um homem de Deus, assim. E ele tinha o dom de curar. Eu não sabia disso, né? Mas um dia ele falou, vou fazer uma visita à dona Florisa. Florisa era irmão do Gessé, aquele cantor aqueles, ganhou aqueles festivais e tal. É o pessoal que não sabe da gente, todo mundo, né? A dona Florisa era membro do Conselho de Missões, mas ela vivia com uma dor nas costas, às vezes ela nem ia. Aí ele falou, sabe, eu tive uma ideia, vamos fazer uma visita à dona Florisa. Aí, chegando na dona Florisa, ele disse, o que acontece? Ela falou, não sei, uma dor nas costas, eu ando até inclusive mancando assim, porque eu sinto muita dor. Eu falei, a senhora pode fazer um favor? Só tem um sapato. Ela falou, tem salto? Ela falou, tem, então bota o sapato fora. Aí, nós estávamos assim, ela sentou numa cadeirinha, estava, sentou numa cadeira, o reverendo, o esposo dela, eu lembrei, o reverendo Israel era pastor da IPI, era missionário da Liga do Testemunho de Bolso. Ela sentou aí ele pegou as duas pernas de dona Florisa, juntou assim uma com a outra, e tinha uma diferença de mais ou menos um centímetro, de um pé para o outro, de uma perna para a outra, e juntou os dois assim. Aí ele falou, tá vendo? Sua dor é porque a senhora tem uma perna menor que a outra. Ela falou, eu não sabia, mas vai estar aqui. Então vamos orar para ver o que Deus pode fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, ora para nós. Esse cara tá. Orar? Ele disse, ora aí. Eu falei, tá bom. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, as 12 tribos, as muralhas de Jericó, Mar Vermelho, o edifício que passeio, Deus dos apóstolos, Deus do Espírito Santo, que foi, do Apocalipse, é o que era, que é, que há de vir, tal. Fiz uns 15 minutos de oração e tal, abençoa, tá certo, não Jesus, amém. Ele só olhando para mim assim. Aí, quando eu terminei, eu disse, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Agora, em nome de Jesus, eu falo, essa perna fica do mesmo lado, do mesmo tamanho da outra perna. Ainda falou assim, vamos orar de olhos abertos para ver o que Deus vai fazer. Presbítero da presbiteriana de Baltimore aí, né? Aí eu no carro, eu falei, cara, você está louco, você não faz um negócio daquele, e se a perna não crescer, foi um problema comigo aqui. E é interessante assim, várias vezes, sabe, a gente teve várias experiências com ele, que a gente ia visitar as pessoas, ele tinha uma compaixão, sabe, ele tinha uma compaixão, qualquer problema, ele falava, vamos orar para ver o que Deus quer. Foi assim, durante anos. Aí eu saí da igreja do Pirão, fui para Santo André, depois fui para Campinas, e lá em Campinas eu plantei uma igreja. Nós tínhamos uma igreja em Pequeno Sul, e um dia eu chamei o Lourenço para dar uma palestra sobre esse ministério da oração, da compaixão. E como eu sabia que ele ia orar, eu trouxe uma pessoa que estava vivendo um problema muito difícil naquela ocasião. Ele fez a mesma coisa, botou, viu que a perna dela estava assim e tal, orou, e a perna. Aí ele disse, será que tem mais alguém que tem um problema? Aí o menino levantou, não, eu acho que eu tenho esse mesmo problema. Ele falou, então vem aqui. Aí fez a pessoa sentar, pegou a perna da pessoa assim, a diferença assim. Ele falou, vamos orar. Aí eu disse, agora é você. Eu disse, o quê? Edilson, você vai.
Deus, não vai dar certo isso aí. Eu não caí naquele negócio de fazer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Isaac, Jacó. Já vou obrigado por essa noite, aprendi. Obrigado por essa noite. Senhor, em nome de Jesus, manda essa pedra ficar bem lá dentro, a pedra cresceu. Como é que funciona mesmo? Ele falou, Edilson, não somos nós, é Jesus que faz. Ele falou, e se ele faz? Eu não. Eu já orei muitas vezes, não aconteceu nada. Porque Deus é soberano, Ele resolve. Naquele dia, Ele fez todos os líderes dos pequenos grupos orar uns pelos outros. E Deus operou um milagre naquela noite. Também não aconteceu nada, naquele dia aconteceu, sabia? Porque a igreja tem um nome que está acima de todo nome, acima de todo nome. Isso foi só, não está na mensagem, não, foi só um. Bom, agora eu quero falar que quando Jesus veio a esse mundo, ele recebeu 3 tarefas para cumprir. O Pai deu a ele 3 tarefas. A primeira tarefa era proclamar o reino de Deus. Então, em Mateus capítulo 12, ele diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. A segunda tarefa que o Pai deu a ele é realizar a expiação. Por isso que o apóstolo Paulo diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então é a segunda tarefa. A terceira tarefa era realizar a promessa, a responsabilidade que Deus, a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, de fato, não abençoou, mas não todas. Ele abençoou Isaac, né? Israel. Era só o que ele podia fazer. Então, a promessa estava esperando alguém que pudesse realmente cumprir. E Jesus era o único que podia abençoar todas as famílias da terra. Bom, só que para as 2 primeiras tarefas, ou seja, a de proclamar o reino e fazer a expiação, Jesus usou o corpo gerado no ventre de Maria. Mas esse corpo tinha limitações. Por exemplo, a limitação espacial. Jesus só podia estar no lugar ao mesmo tempo, embora ele soubesse tudo o que estava acontecendo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Essas perfeições nunca deixaram. Jesus continua sendo onipresente, onisciente e onipotente, mas o corpo dele limitava. Você lembra quando ele estava lá pregando e o Lázaro ficou doente? Lembra disso? Aí, quando ele chegou a sermão de Lázaro, disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está certa? Sim ou não? Está na dúvida. Eu falo assim, pensando no coração generoso de Jesus, vocês acham que ele ia ver o amigo dele, Lázaro, morrendo e vai com Deus? Não, de jeito nenhum. Elas estavam absolutamente certas. Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido de maneira nenhuma. Por que ele não estava? Ele tinha um plano. Era chegar depois de estar enterradinho, morto da Silva, para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, esse corpo de Jesus tinha umas limitações, né? Mas para a terceira tarefa, Jesus Cristo precisava de um outro corpo, um corpo visível, palpável, leve, ágil, transportável a qualquer lugar, em todo lugar, a qualquer hora. E o corpo para a terceira tarefa é a igreja de Jesus Cristo. Isso significa que
não têm outras mãos senão as nossas, não têm outros pés senão os nossos, outros braços senão os nossos. Tudo que Cristo realizar, Ele vai fazer através da igreja. Na verdade, não é a igreja que está em missão. Quem está em missão é Deus, o Senhor. E a missão de Deus tem uma igreja, que somos nós. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o verso 27. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 27. Diz assim, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Leia comigo esse texto aqui, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Vós sois o corpo de Cristo. Irmãos, essa realidade ficou muito clara para Paulo, para o apóstolo Paulo, desde o primeiro encontro dele com Jesus lá em Damasco. Vocês estão lembrados? Ele estava indo em alto estilo. Ele estava indo em alto estilo. Ele, os cavaleiros dele, tinha a carta do sumo sacerdote para prender e arrebentar. Olá. Só que no meio do caminho, aquela luz aparece, ele cai no chão, a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora, irmãos, pense aqui comigo. O Jesus que Saulo podia perseguir, prender, torturar, matar, já tinha sido crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. E esse Jesus já estava no céu. Como é que Saulo pode perseguir Jesus? E Jesus está levando isso para o lado pessoal, né? Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não diz assim: você está perseguindo meus amigos, meus discípulos, meus fiéis. Não, você está me perseguindo. Como é que Paulo pode fazer isso? É que Saulo está indo perseguir o corpo de Cristo. Como é o nome do irmão? Paulo. Levanta o braço aí, levanta o braço. Olha aqui, irmão. Seguinte, olha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou segurando o braço do Paulo, ou estou segurando o Paulo pelo braço? Eu seguro o Paulo pelo braço, porque o braço é ele, não é? Por isso que Jesus falou assim: está mexendo comigo, rapaz. Porque tocar nele é tocar em mim. Você me persegue. Irmãos, então lá na frente ele diz: vós somos o corpo. Ele aprendeu isso da maneira mais dramática possível. Então, sendo isso verdade, o que é que tem a ver isso com você hoje, no dia 16 de outubro de 2022, nos 39 anos da igreja de Coab? Só uma coisa, irmão, só tem a ver: tudo. Eu descobri uma declaração da Aliança de Igrejas Reformadas, na declaração de fé dessa aliança, que reúne igrejas do mundo todo, são igrejas reformadas. Eles dizem assim: reafirmamos a necessidade dos cristãos saírem vestidos da compaixão em nome de Cristo, no meio da pobreza, da doença, da injustiça e todas as manifestações da miséria humana. Agora, irmãos, como é que nós podemos falar da compaixão de Cristo vestidos de pompa e circunstância? Em que, irmãos? Em que a suntuosidade dos nossos tempos, a utilização dos
meios de comunicação mais modernos. O poder econômico de algumas igrejas evangélicas, que é demonstrada pela aquisição de canais, de rádio, de televisão, pela vida econômica bem-sucedida de alguns pastores, muito acima da necessidade, do poder político exercido por algumas denominações, em que isso nos ajuda a nos identificarmos com os sofredores? Em nada. Mas, irmãos, quando nós saímos como pastores, assim como Pedro e João, tem alguma coisa hoje? Olha para nós. Não estou vendo nada. Quando nós saímos como pastores, como aqueles que viram os anjos dizendo: o Salvador nasceu em Belém, e entram na cidade para espalhar a cidade. Quando nós saímos dispostos a chorar com os que choram, repartindo pão com os que não têm nada, quando saímos para visitar os enfermos, os encarcerados, os mutilados, os violentados, levando a compaixão de Cristo, é nessa condição a igreja não representa ameaça para ninguém. E é isso que faz com que nós contemos com a simpatia de todo o povo. Nós não somos ameaça para ninguém. Quanto mais simples, mais perto. Quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana de Macaé, eu vi Deus fazer uma obra naquela igreja, irmãos. Sabe, uma igreja que tem tudo para dar errado? Tem tudo para dar errado. Mas Deus teve misericórdia e abençoou aquela igreja. Apesar de mim, você vê que Deus, não tem limite, Mas eles descobriram a alegria de viver uma fé contagiante na medida em que eles repartiam a graça de Deus na cidade. Uma vez eu fiz um sermão intitulado Levando as Mãos de Cristo no Meio da Rua. Eu explico. É que na reunião dos pequenos grupos, nós tínhamos um momento de reunião que nós orávamos uns pelos outros. Então, um irmão tinha alguma necessidade, uma aflição, uma angústia, um problema, uma dor, a gente colocava uma cadeira ali no meio, aí os irmãos faziam um círculo em volta dele, colocávamos a mão em cima do ombro dele, aí as mãos de Cristo, esse é o nome da. Mas eu falava assim: irmãos, fora da casa tem muita gente que precisa da mão de Cristo, mas ele não sabe que a mão de Cristo está lá. Vamos levar a mão de Cristo no meio da rua? Mas Paulo sabe dessas mensagens que você faz, você acha que não vai dar em nada. Eles entendiam de sair na rua levando a mão de Cristo. Pô, só que aconteceu o seguinte: Deus faz umas coisas maravilhosas, pastor. Na semana seguinte, os adolescentes pegaram o grupo deles, levaram para uma praça que tinha perto da casa onde eles faziam reunião, e botaram os banquinhos, levaram o violão, começaram a tocar, os moleques andando para lá, para cá de skate, ouvindo eles cantarem. Daqui a pouco estavam todos os moleques em volta deles. Aí eles disseram assim: a mão de Cristo está sobre a sua vida, não querendo orar por você. Os moleques tudo pararam para mim, eu estou abençoando. Aí eu falei: que é isso, cara? E olha o que aconteceu. Naquela semana eu tive uma dor. Eu fui para o hospital, fiquei internado durante quase 20 dias. Fiquei fora de combate. Um problema de que eu tinha mesmo. Que negócio que a gente tira, que não presta para nada. Vesícula. Só que até descobrir que era isso, eu fiquei um tempão lá fazendo uma visita. E no período que eu estava no hospital, Deus agindo na igreja. Uma célula só de idosos foi para a praça principal de Macaé, antes da Petrobras ir para o buraco. Era antes, aquilo ali fervia. Eles botaram um banquinho lá, fizeram um ciclo, começaram a cantar, e com uma plaquinha assim: a mão de Cristo está neste lugar. Aí o pessoal falava assim: o que é a mão de Cristo? Eu falei: não, nós estamos orando pela paz na sua casa. Você quer a paz? Que eu quero sentar ali. Aí orava.
Aí já tinha feito dar um folhetinho, um Novo Testamento e tal. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí, meus irmãos, é uma coisa incrível. Um grupo estimulava o outro. Aí, um outro grupo resolveu sair às 5 horas da manhã, ia na fila do pessoal que ia fazer consulta, dava café e chocolate para eles, e perguntando para eles assim: você vai ter consulta? O que é a consulta? Eu estou para saber, o senhor não se importa a gente orar por essa consulta para dar tudo certo? Por favor, você pode vir, eles foram a hospitais, asilos, creches. Eu me lembro de um dia, um grupo foi no hospital de crianças, bem no centro de Macaé. Aí era uma noite bem fria, assim, eles fizeram chocolate e foram levar para os enfermeiros hospitais e médicos que estavam trabalhando no período da noite. Aí um diácono muito espirituoso chegou e tinha um guarda assim na porta. Boa noite. Aceita um chocolate quente, bem gostoso. Muito obrigado. Aí o diácono falou: como? O senhor não gosta de chocolate não? Ele falou: gosto, mas não vou tomar não. Mas não vai tomar por quê? Eu não vou tomar. Aí o diácono falou assim: rapaz, eu vou falar isso ao pastor Edilson, ele vai ficar muito chateado com você de saber que eu vim trazer o chocolate que você não aceitou. Ele falou: pastor Edilson? Ele falou: de que igreja? Ele falou: da presbiteriana ali, porque era na mesma rua da igreja. Da presbiteriana ali perto da rodoviária. Ele falou: é presbiteriano? Então eu aceito. Aí tomou o chá. A gente descobriu isso, todos os grupos, quando iam levar a mão de Cristo, levaram uma camiseta escrita assim: esse não tem poder. A igreja presbiteriana resolveu um monte de coisa para nós. Teve um grupo que contratou médicos de várias especialidades e levou numa comunidade. Na igreja tinha alguns médicos, mas eles acharam outros. Aí fizeram um carro de socorro. Entraram na favela dizendo assim: a mão de Cristo está no seu bairro. Traga seus filhos e filhas, suas crianças. Vamos dar consulta em tal lugar assim. Gente, ficou o dia inteiro levando, baixou o fedo criança. A mão de Cristo está no seu bairro. Por que eu estou contando todas essas histórias para você, irmãos? Oswald Sanders conta a história de um missionário indiano muito simples, que andava de vila em vila pregando o Evangelho. E, como muitos, andava descalço. Uma certa ocasião, depois de caminhar o dia todo debaixo do sol, por um terreno muito pedregoso, ele chegou numa vila e começou a falar do Evangelho de Cristo. Mas logo, os líderes daquele lugar, daquela vila, quando ouviram a mensagem, mandaram que eles parassem e o expulsaram da vila. Como ele estava muito cansado, ele viu um morro que estava bem pertinho assim, uma árvore, uma sombra. Ele foi para lá, exausto e desanimado, deitou-se e dormiu. Horas depois, ele acordou e ficou surpreso, porque ele estava rodeado de uma multidão de gente. Aí eram os homens que o haviam expulso, as mulheres, os idosos, as crianças, todos em volta, sentados, esperando ele acordar. Ele, imaginando que eles fossem fazer algum mal, perguntou o que eles queriam. Aí um dos líderes disse: queremos ouvir a sua mensagem. Eu falei: ué, vocês acabaram de me expulsar e agora vocês querem me ouvir? O que aconteceu? Aí um dos anciãos disse: quando o Senhor subiu para dormir aqui, nós chegamos mais perto e vimos os seus pés. E eles eram pés feridos como quem vinha de muito longe. E pensamos: deve ser um homem santo. Nós devíamos ter ouvido o que ele tinha para falar. Agora
queremos ouvir a sua mensagem. Isso me lembra que Paulo diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que Deus nos dê esses pés feridos e ensanguentados. Que Deus nos dê esses pés gloriosos. Que a igreja presbiteriana da Coab possa dizer: olha para nós, não temos um templo suntuoso, muito elegante, por sinal. Não temos um templo suntuoso, não temos prata e ouro, mas só que temos e sobramos. Em nome de Jesus Cristo, anda, vê, restaura, conserva, renova, transforma. Porque as pessoas têm que achar Cristo em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Esse é o lugar. Eu vou terminar com uma poesia que é atribuída a Wade Crockett. William J. Crockett é um estudante autista. E ele escreveu esse texto falando de um grupo, mas ele cabe perfeitamente para uma igreja, uma analogia da igreja. Achei ótimo. Ele diz assim: se esse não é o lugar onde as lágrimas são compreendidas, onde é que eu vou chorar? Se esse não é o lugar onde o meu espírito pode ganhar asas, onde é que eu vou voar? Se esse não é o lugar onde as minhas dúvidas são respondidas, onde é que eu vou perguntar? Se esse não é o lugar onde meus sentimentos são ouvidos, onde é que eu posso me abrir? Se esse não é o lugar onde eu posso ser aceito como eu sou, onde é que eu serei aceito? E se esse não é o lugar onde eu possa crescer e amadurecer, onde é que eu posso ser eu mesmo? Olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Temos Jesus. Não vá à igreja, seja a igreja. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra que lemos nessa noite. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, por nos fazeres o Teu corpo. Agora, usa cada um de nós, mãos, pés, bocas, braços, pernas, usa-nos para levar a maravilhosa pessoa de Jesus a um mundo tão desgraçado, tão necessitado como é o nosso. Faze a luz da igreja da forma brilhar, que na escuridão deste lugar, essa seja uma porta formosa para centenas, milhares de pessoas que vão entrar por aquela porta e conhecer o Deus de toda graça. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Essa canção foi escrita alguns anos atrás. A letra do meu irmão
música é minha. A ideia foi o seguinte, um dia eu liguei para o meu irmão e falei, mano, é o seguinte, eu estava pensando que Jesus, no dia que ele foi crucificado e morto, Jesus andou 3 anos no seu ministério, ele nunca pediu nada a ninguém. Nunca. Ele até falou que as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis, o filho do homem não tem que reclinar a cabeça. Então ele nunca pediu nada. Nunca. O que ele pedia era para o pai dele. Mas uma vez na vida, uma única vez, Jesus pediu uma coisa à raça humana. Uma única vez. Em toda a vida dele. Um gole d'água. Em volta do Calvário, rios, quantos poços e cisternas, um monte com gelo, mas para Jesus nós não fomos capazes de dar um copo d'água, um gole d'água. Aí eu falei, mano, será que você pode escrever alguma coisa? Ele falou, eu vou pensar. Quando ele fala assim, eu vou pensar, você se prepara. Porque quando ele veio com a letra, eu falei, como que eu vou fazer uma música com essa letra? Né? Mas Deus me deu, assim como Deus deu a letra para ele, deu a música para mim. Vou tentar. Transforma o simples
você possamos tomar essa palavra de Deus, assim como eu tomo essa palavra de Deus, como uma palavra profética para a minha vida e para a vida dessa igreja, possamos entender que como pedras vivas, quando se ajuntam em lugar de restauração, mas também quando se espalha no dia a dia, pedra que vive, também é instrumento de Deus por onde passa. Louvado seja Deus por essa noite, por essa celebração que nós podemos aqui viver. Louvado seja Deus porque tivemos palavra de Deus, tivemos poesia cantada, podemos louvar e exaltar ao Senhor essa noite nesse lugar. Obrigado, meu irmão pastor Jesus. Um prazer para mim como pastor ter passando aqui um pouquinho na minha caminhada ministerial, né? Eu disse no começo que eu só conhecia de ouvir falar. Eu cantei os cantos de Deus desde quando eu era adolescente, entregando a nossa idade um pouquinho, né? Quando eu era adolescente, eu já tinha as canções, quando eu era jovem. E a igreja brasileira, em todo aquele movimento gospel que a gente compartilha, às vezes nos estudos aqui, do resgate da riqueza, a igreja brasileira perdeu muito ao deixar de valorizar tantas letras preciosas, valorosas, tantos homens de Deus. Não sei quem se ligou aqui quando ele citou o nome do irmão dele, Estênio. Alguém se ligou de quem se trata? Já projetamos música aqui, como a do Tapeceiro. Tudo família, homens de Deus, servos de Deus, usados por Deus para abençoar a igreja brasileira durante tantos anos. Eu quero te convidar, você que nos visita essa noite, para continuar nessa celebração com a igreja Presidente da Guarda nos 39 anos. No próximo domingo nós vamos ter aqui o pastor Luiz, que é filho dessa igreja e foi enviado por essa igreja de Santana. Hoje ele é pastor da igreja de Vila Geni. Ele vai estar trazendo a palavra no domingo que vem. E no último domingo, dia 30, quando nós vamos encerrar a celebração do aniversário de 39 anos, nós temos aí o pastor Haroldo. O pastor Haroldo sendo também filho dessa igreja, enviado dessa igreja do seminário, é pastor hoje na igreja de Porto Primavera, lá no Pontal. Então ele vai estar aqui também louvando a Deus. Domingo passado e retrasado tivemos outros músicos passando aqui. Tem sido um mês que nós temos proposto celebrar de fato a nossa existência, que precisa continuar tendo sentido, e esse sentido cada vez mais forte em cada um de nós, de prosseguirmos com esse corpo de Cristo por onde nós passarmos. Então eu quero te convidar a continuar a celebração se dirigindo por essa porta aqui no meio, aqui no fundo. Eu ia falar bem isso, Diácono Gilson, obrigado. Ele achou que eu ia falar para vocês irem para o salão de festa. Domingo passado nós fomos para o salão de festa, mas a pedido de alguns irmãos, e carinhosamente nós estamos ficando aqui na parte de cima, porque alguns idosos, pela própria limitação da idade, não conseguem descer as escadas, que ainda é sonho nós ramparmos essas escadas, né? Para que todos possam descer com mais tranquilidade. Nós temos uma doação hoje, uma igreja que tem aí, através dos seus voluntários. Eu vou me refrescar um pouquinho com sorvete. Alguém quer sorvete aqui? Então, nós vamos ter. Alguém já falou EPA, né? Nós estamos sendo abençoados, presenteados pela UEPA hoje. Então, nós temos um sorvete delicioso aqui. Eu sempre que eu consumo sorvete da UEPA. Indo aqui ao fundo, nós não vamos ao salão de festa, por consideração aos mais idosos. Então, eu não vou com o pastor Egilson lá na porta para te cumprimentar. Então, nós vamos sair por aqui e vamos tomando um sorvete, conversando, batendo papo e cumprimentando uns aos outros. Os irmãos entenderam o nosso convite aqui para você? Você que está online, sinto muito, não vai dar tempo de chegar, que vai derreter o sorvete. Então você se faça presente aqui no próximo culto para poder se deliciar. Nós vamos pedir para que você se coloque em pé, e o pastor Edilson tem liberdade de tocar e cantar algo, e de repente ele quer tocar e cantar, mas antes eu quero pedir que ele ore mais uma vez para mandar a bênção de Deus sobre a vida dessa igreja. Vamos assim fazer agora. Não sei se a gente teria. Eu queria cantar com vocês só a primeira estrofe do Fim Desse Dia. Será que tem aí fácil de.
querido Pai Celestial, que as mãos de Cristo partiram o pão, que tomaram as crianças nos braços, mãos que se ergueram para acalmar o vento e o mar, mãos que seguraram o Pedro que naufragava, mãos que foram cravadas na cruz, mãos gloriosas que hoje seguram o cetro de ferro com o qual o Cristo Todo-Poderoso governa as nações. Que essas mãos graciosas, cheias do amor de Deus, possam repousar sobre a igreja presbiteriana, cada família, cada criança, cada jovem, adolescente, cada casal, cada homem e mulher, os idosos, os enfermos, os que estão afastados, que as mãos de Cristo abençoem cada família. E não deixes faltar o pão de cada dia, nem a saúde, nem o trabalho para todas essas famílias, mas acima de tudo, que não falte a maravilhosa graça de Deus. Ensina-nos a orar, como Jesus ensinou aos teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de nosso Deus, o eterno Pai, a comunhão, bem-fazer e a santificação do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Obrigado, irmãos, por ter cuidado desse homem de Deus. Eu continuo cuidando dele. Louvado seja o Senhor. Vamos lá então tomar o nosso sorvete. Você que nos visita, por favor, nos constrangam. Você é o nosso convidado. Vamos lá tomar um sorvete, refrescar um pouquinho, bater um papo.